Para além da Lei Rouanet. Bom, finalizando a série de vídeos sobre a Lei Rouanet, eu vou apresentar para vocês um quadro sobre outras legislações tão importantes quanto, que muitos de vocês devem desconhecer, porque a Lei Rouanet ela ficou muito em voga desde 2016 por conta da Comissão Parlamentar de Inquérito da Lei Rouanet, né, a CPI da Lei Rouanet. E muitas pessoas desconhecem como ela funciona, como ela surgiu, isso eu já expliquei nos vídeos anteriores, os problemas que ela tem e como esses problemas estimularam a reflexão de novas propostas de políticas culturais, políticas públicas de cultura, né. E aí a gente tem, 4 mecanismos que eu quero falar rapidamente com vocês. São as leis estaduais, através do abatimento do ICMS, as leis, municipais, através do abatimento do ISS. Também temos a o Cultura Viva, que é o principal, programa hoje política, né, de descentralização de recursos, e uma segunda política de descentralização de recursos, que é a Política Nacional Aldir Blanc. Só que antes da gente falar sobre isso, que tal você deixar um like aqui no canal? Eu tô gostando muito da repercussão dos vídeos sobre a Lei Rouanet. Eu não estava esperando isso. Até porque eu falei sobre BBB achando que eles iam ser vídeos que iam bombar muito. Mas eu tô muito feliz com a repercussão. Sejam bem-vindos ao canal, pessoal novo aí que tá chegando. Quero agradecer também aí o apoio de tanta gente querida que tem aí me dado apoio, muito carinho, né, pra fazer esses vídeos. Como eu falei aqui, eu quero falar sobre inúmeras coisas que atravessam o meu cotidiano, né, o meu dia a dia. Eh, então, assim, comentem também se vocês conhecem qualquer uma dessas políticas que eu falei aqui agora. Vocês conheciam? Então, se vocês não conheciam, vocês vão conhecer um pouquinho agora. Claro, de forma bem resumida, né, não é nenhuma grande aula, é muito do meu conhecimento também, inclusive, enquanto uma pessoa que atua na área, né. Muito mais do que destrinchar as leis, entender minuciosamente. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês a tese de uma pessoa muito querida, que é a Priscila Seixas. Ela é presidente do Instituto Burburinho Cultural, onde eu trabalho, e ela fez uma tese que é muito bacana sobre, a mediatização da Lei Rouanet, em que ela fala sobre esse período complicado que passou a Lei Rouanet, e ela fala muito bem sobre todos esses pontos que eu apresentei aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eh, e também porque vamos ter lá as questões dessas políticas também que eu estou comentando hoje. Então vamos começar com a primeira delas, que são as leis estaduais. A maioria dos estados brasileiros tem leis estaduais de cultura. Vocês sabiam disso? Pois então, tem. E essas leis, elas funcionam de maneira muito semelhante à lei federal. Elas se baseiam no abatimento dos impostos estaduais. Muito, como muito, assim, comum que seja o abatimento no ICMS, né, que é um dos impostos estaduais, e abrem-se inúmeros editais para, enfim, conseguir aí algum dinheirinho, né, para você fomentar, e as regras são um tanto diferentes, porque você tem um fundo que funciona melhor do que o Fundo Nacional de Cultura, né, o nosso FNC. Você tem também a mesma modalidade de patrocínio também, que é muito atrativa para empresas que que são mais a nível estadual, atuam mais no estado, né. E é muito interessante, porque é um outro mecanismo, eu acho que ajuda a descentralizar também essa questão aí dos recursos. Aqui no Rio, por exemplo, a gente está tendo muitas políticas de descentralização de recursos para não ficar só na região metropolitana do Rio de Janeiro, para dar um exemplo para vocês. A nível municipal, a gente tem leis do ISS que vão, né, abater
do ISS, né, vai ser uma porcentagem lá de desconto baseado, né, no investimento do patrocínio das empresas em ações culturais, né. Também é uma política muito importante, porque incentiva ali os empresários a terem mecanismos de abatimento de imposto, ao mesmo tempo que fortalece a produção municipal de cultura. E para além dessas 2 grandes são 2 grandes mecanismos, eles giram também muita grana. Eu não tenho, assim, estudos específicos sobre retorno, mas seria muito interessante que os institutos aí de pesquisa e fundações, buscassem avaliar, por exemplo, o impacto de São Paulo, o impacto do Rio. Se já tiverem aí também, pesquisas, por favor me mandem, eu estou super aberto a receber também pesquisas, é porque eu, nesse momento eu não achei, mas se eu não me engano deve ter algum, principalmente em São Paulo, em que a gente tem muitas modalidades, eu mesmo fiquei dando uma olhada para ver como funciona. E para além dessas 2 políticas, né, a gente tem políticas, assim, a nível federal que são muito, muito importantes. Uma delas é a Cultura Viva, que o Cultura Viva, gente, assim, pra mim é uma coisa maravilhosa. Porque ele investe em ações locais de cultura, né, nos pontos de cultura, né. É uma ideia muito bacana, porque realmente você está ali capilarizando os recursos da cultura para chegar na ponta. E essa política foi instaurada ainda durante o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, lá nos primeiros mandatos, e nasceu como um programa, hoje é uma política mesmo já bem estabelecida. E assim, gente, é maravilhoso ver, porque a gente vê, né, os pontos de cultura, são assim, ações locais mesmo, são ações muito ligadas às comunidades, né. E quando eu falo comunidades, eu estou falando assim, esses grupos mais, os grupos tradicionais e menores ali que, enfim, não tem essa expertise na área da cultura que é exigida, por exemplo, para a Lei Rouanet, e que eles não iam conseguir se desenvolver de uma outra forma. Então é muito bacana ter esse dinheiro, ter esse recurso, né, disponível para essas pessoas. E além da cultura viva, a gente teve a lei emergencial, né, do Paulo Gustavo e também da Aldir Blanc, que foram aprovadas durante o governo Bolsonaro, aplicadas, posteriormente, né, principalmente a Aldir Blanc, que virou uma política já no governo Lula. Elas foram formuladas por, deputadas que, dentro do espectro político, são de esquerda. Foi muito importante essa aprovação por parte, né, dos nossos políticos, porque a área cultural foi uma das mais afetadas durante a pandemia. Muitas pessoas perderam emprego, não tiveram como obter sua renda, então foi uma forma de reestruturação. E é muito interessante perceber, né, a cultura perdeu seu status ministerial durante o governo Bolsonaro, mas ainda assim teve fôlego e força política de ter uma política instaurada que foi tão importante em homenagem a um artista que eu acho que é um dos mais queridos, né, na história aí do Brasil, que foi Paulo Gustavo, e que foi um símbolo, né, dessa tragédia que foi a Covid-19, esse período pandêmico. E a Lei Paulo Gustavo auxiliou muito o audiovisual, né. Muitas pessoas perguntam, né, como que tem recursos para audiovisual? A Lei Paulo Gustavo garantiu. E a Política Nacional Aldir Blanc, assim, é a política organizada mais, assim, importante da história do Brasil, porque é uma política que, assim, ela tem um tempo de duração, tá, e que, se eu não me engano, é 5 anos, podendo ser renovado. E, assim, injeta bilhões na área da cultura, mas novamente não é para grandes, não é para grandes espetáculos, artistas ou empresas da área da cultura, é para produtores menores, então olha que máximo, gente. Novamente, assim, a gente tem que entender como é importante descentralizar os recursos.
Esses recursos são para novas iniciativas, iniciativas de setores menos privilegiados, dentro da realidade da Lei Rouanet. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver também que está para além da Lei Rouanet, que a gente fica tão focado nela, a gente critica sem saber, e é triste porque, assim, gente, desinformação é é algo que atrasa a nossa vida, a gente precisa se informar de forma correta. Eu vou deixar aqui para vocês tanto a Lei Paulo Gustavo quanto a Política Nacional Aldir Blanc, tá nos links na descrição, tá bom? Bem, ai gente, fiquei tão feliz em falar sobre a lei não só a Lei Rouanet, mas sobre as políticas, né, culturais aqui no Brasil. Espero ter ajudado aí pessoas que têm dúvidas. Vamos tentar evitar equívocos também, e a gente se vê numa próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.